Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse foi um vídeo super pedido, então hoje eu trouxe para vocês como que eu faço o vestido de uma debutante bem linda. Então, para começar, nós vamos estruturar a saia do vestido, e para isso eu vou utilizar um cone de 8 centímetros. Então, eu vou tirando aí a parte de cima dele com o estilete, para deixar ele nesse formato aí, como se fosse uma sainha. Vou utilizar uma lixa para deixar ele bem lisinho. E em seguida eu vou passar cola nesse isopor e vou deixar secar. E aí eu vou vir com a massa, e a primeira etapa eu vou cobrir esse cone com uma massa fina. Então eu coloco a massa por cima do cone. É importante ele estar com cola para poder aderir bem essa massa. Em seguida eu vou cortando os excessos e vou alisar para essa massa ficar bem rente ao cone. Nessa primeira etapa, a gente precisa considerar o tamanho do vestido que vai ser feito. Nesse caso, é um vestido estilo princesa. Então, ele tem a saia bem ampla, ele é bem volumoso, por isso que eu tô usando o isopor nessa espessura. Caso você precise fazer um vestido que seja um pouco menor, o ideal é que você desgaste mais ainda esse isopor, deixe ele um pouco mais fino, porque a massa que virá por cima, ela vai trazer mais volume ainda nessa peça. Então, é importante tomar bastante cuidado nessa etapa. E aí, então, eu já cobri o cone, tô alisando bem para não deixar nenhuma rachadura. Essa parte aí vai ser a base, vai ser o que a gente vai utilizar para fixar depois na base acrílica. E tô deixando meu cone aí bem lisinho. Em seguida, eu vou pegar um pedaço de massa para começar a fazer a saia desse vestido. Nessa etapa não tem uma quantidade exata de massa. Então, eu fui fazendo meio que no olho aí. Quem me conhece aqui há mais tempo no canal sabe que algumas coisas não têm medida exata. E isso varia muito também de acordo com o modelo de cada peça que a gente faz. Então, eu vou abrindo essa massa aí, sem deixar muito fina, mas também não deixei ela grossa. E eu gosto de utilizar régua para cortar, você pode utilizar a carretilha, o que você tiver aí. E aí, eu cortei. E vou alisando aí para tirar as rebarbas e vou dando uma leve puxadinha também na barra dessa saia, para ela dar uma soltadinha e ficar um pouquinho mais larga. Pode ver que ela já fez uma leve curvatura aí por conta desse puxãozinho que eu dei. Tô tirando aí as laterais, tentando deixar ela um pouco mais simétrica. E em seguida eu vou vir com o cabo do pincel. Eu já mostrei essa técnica num outro vestido, eu vou deixar aqui no card também, um vestido sereia. Essa técnica pode ser utilizada também em outros modelos. E aí, com o cabo do pincel, eu vou fazendo a definição da largura que eu quero o meu babado, porque eu quero que ele fique simétrico, eu quero que fiquem todos bem parecidos. E para fazer essa etapa, é importante a sua massa estar bem firme. Se for uma massa muito molenga, ela vai grudar no pincel, na esteca, no que quer que seja. Então, essa massa aí, ela tá um pouco mais ressecada, até porque eu tingi ela com um pouco de corante em pó. Então, isso ajudou também a ressecar um pouco mais a massa. Caso a sua massa esteja muito úmida, você pode utilizar o ventilador ou secador de cabelo para dar uma leve ressecada nela para fazer essa etapa e ficar com um acabamento melhor. Pode perceber aí que eu tô mexendo, ela não tá amassando, porque ela tá bem firme, não tá dura, mas ela tá com aquela película já que deixa muito mais fácil de manusear. Então, eu fiz aí praticamente um lequezinho. E com o cortador redondo, eu vou cortar aí esse pedaço para poder fazer a cintura. E aí eu tô posicionando para ver se tá do tamanho que eu quero. Se não tiver, eu vou cortar um pouquinho mais. É importante levar em consideração que vai encolher ainda essa massa. O isopor, ele vai continuar desse mesmo tamanho, ele não vai ter nenhuma modificação. Porém, a massa da saia, ela vai sofrer um encolhimento. Então, o ideal é que ela fique mais longa do que o tamanho do isopor. E aí, eu tô utilizando cola branca para colar essa primeira parte do vestido. E aí, eu vou dar leves puxõezinhos nessa massa para deixá-la um pouquinho mais comprida, justamente por conta disso que eu falei. E aí, com o dedo, eu vou empurrando a parte de cima, perto da cintura aí para cima, para ela dar uma leve curvadinha. E a parte de baixo, eu vou ajeitando também e puxando um pouquinho mais para baixo, para ela ter essa sobra aí, essa margem de encolhimento. Então, aí na parte de cima, eu vou agora umedecer e alisar com o pincel modelador, porque eu quero deixar esse acabamento mais bonito
e trazer ela mais pro meio, aí onde eu atravessei esse palito de churrasco, que é onde nós vamos encaixar depois o corpinho. Então essa saia ela é bem ampla, como eu falei, ela é um vestido princesa, ela tem bastante volume mesmo. E eu quero puxar essa parte um pouco mais pra cima, pra não deixar com nenhuma rachadura, deixar bem lisinho. E refazer aí um pouco mais essas marcações que vão levar aí até a parte da cintura. Em seguida nós vamos repetir o mesmo processo, então enquanto eu deixo esse vestido paradinho descansando, eu vou utilizar um tubinho de tinta aí para deixar ele paradinho bem no meio do vestido, para não amassar essa massa aí que tá sobrando da saia. E aí nós vamos repetir o mesmo processo. Então eu vou fazer um retângulo novamente. Vou alisar aí para tirar a rebarba. Vou dar um puxãozinho aí também para dar uma esticadinha na parte de baixo dessa saia. E com o cabo do pincel eu vou fazer as dobrinhas aí, os babadinhos. O processo é exatamente o mesmo e nós vamos fixar ali naquele espaço para poder preencher a parte que ficou faltando. Se for um vestido com muitas pregas, você pode fazer isso em várias partes e ir montando esse vestido com retângulos menores, também dá certo. E se você é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever e de me seguir também lá no Instagram, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E também aproveita para maratonar aqui o canal, tem bastante vídeo aqui, tem várias playlists, tenho certeza que vão te ajudar bastante. Se tiver sugestão de vídeo também, pode deixar um comentário. E aí nós vamos fixar essa segunda parte do babado. Então, eu medi ali para ver se tá cabendo. Eu vou colocar cola branca, tanto no isopor quanto no babadinho aí da lateral, porque eu quero que essas partes fiquem bem juntinhas para depois ela não abrir quando essa massa secar. Então, eu vou puxar aí pra cima, vou colar essas duas pontas, né, dos dois babados, e vou deixar bem juntinho ali, que já estão com cola, para não abrir depois. Tô puxando aí também para deixar os dois na mesma altura. E aí vocês podem perceber que ele já desaparece, ele já fica bem camufladinho ali, quase não dá pra perceber de onde ele tá vindo. Vocês podem ver que tem uma sobra aí na parte de baixo. Eu vou passar um pouquinho de cola branca, porque eu quero segurar aí esse vestido para que ele não encolha muito, para que ele não suba. Então eu vou passar essa cola aí, vou encostar bem a massa, somente a parte de dentro, né, sem amassar o babado do vestido. Então, eu tô encostando aí essa parte de dentro de cada dobrinha, deixando ela bem rente ao isopor, para que não encolha tanto. E aí, alisei novamente aí a parte de cima, próximo à cintura, que é onde nós vamos colocar depois o corpinho. Tô fazendo aí também as marcações, igual eu já tinha feito do outro lado. E depois de terminar essa etapa, nós vamos deixar secar. Essa sobra, vocês podem ver que ficou com bastante sobra na parte de baixo. Depois que a massa estiver seca, aí nós vamos tirar essa sobra com o estilete, então não precisa se preocupar em tirar essa sobra agora, pode deixar assim do jeito que tá, porque essa sobra é importante para quando ele secar, não ficar aparecendo o isopor. Então, vou deixar secar aí em cima do tubinho de tinta, pode deixar de um dia pro outro, não tem problema, é importante ela ficar bem durinha. Depois que a saia estiver totalmente seca, nós vamos começar a fazer o busto do vestido. Então, eu peguei 5 gramas de massa, fiz uma coxinha e achatei a parte de baixo. Em seguida, com a palma da mão, achatei a parte de cima. Tô marcando aí a cinturinha e a parte abaixo do seio. E vou utilizar uma esteca para começar a marcar a lateralzinha aí da parte de cima do ombro. Vou alisando aí para não deixar com nenhuma marca. E vou afundar também na região da barriga para deixar ela bem magrinha. Essa parte do busto ela é bem pequenininha mesmo, justamente por conta dessa saia que é bem volumosa. Se eu fizer um busto muito grande, eu perco a aparência de vestido princesa. Então, esse busto ele é realmente bem pequenininho. E aí eu vou seguindo e repetindo esse mesmo processo. Eu vou fazendo a marcação abaixo dos seios, vou marcando o ombro e deixando essa cintura bem fininha. Porque depois também eu vou colocar outra massa por cima, que vai ser a parte de cima do vestido. Eu marquei aí a região dos seios, fiz a parte do meio também.
E com o dedo eu vou arredondando um pouquinho mais, para deixar um pouco mais marcadinho. Com o pincel modelador também eu vou reforçando essa marcação. E eu continuo repetindo esse processo, até ele ficar com um formato bem delicado, os ombrinhos bem marcados, o busto também bem definido. Vou jogando aí um pouco mais para cima os seios para deixar ele bem retinho. E em seguida eu vou cortar essa sobra da parte de baixo, porque esse vestido, ele começa a partir da cintura da debutante. Então, eu vou cortar o excesso também ali do pescoço. Vou deixar ele um pouco mais marcadinho também. E em seguida eu vou fixar esse busto naquele vestido, naquela parte da saia que já está feita. É importante que essa massa esteja mole na hora de fazer essa etapa e que o vestido esteja bem sequinho, senão corre o risco de deformar o vestido. Então eu vou pegar a saia aí que já tá sequinha, podem ver que ela tá meio sujinha, porque o primeiro busto que eu fiz ficou grande, então eu acabei mudando. E aí eu vou utilizar a cola branca para fixar esse corpinho. Vou colocar ele bem paradinho e bem centralizado, e com a ajuda de uma esteca bem fininha, eu vou unindo essa massa do corpinho com a massa do vestido. Não precisa puxar muito, é só o suficiente para ela ficar bem rente aí ao corpinho, deixar ela bem próxima. Em seguida, a gente vai utilizar uma outra massa que vai cobrir essa parte, então não tem problema, pode ver que ela tá indo aí um pouquinho em cima do vermelho, isso tá tudo certo, não tem nenhum problema, tá? E aí a gente vai puxando aí um pouco mais esse pescocinho, e nessa hora que a gente coloca esse busto no vestido, que a gente vai observar se a proporção tá ok, se tá tudo simétrico. Caso ele ainda esteja grande, a gente pode aproveitar aí para ajustar nessa etapa. Então, tô medindo aí, tô vendo que tá um tamanho ok. Essa massa ainda vai encolher um pouquinho, então tá tudo certo. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de compartilhar, tira um print, posta lá nos seus stories, me marca, eu vou repostar todos. Convida alguém para assistir também, para aprender essa técnica super bacana. E aí vocês podem perceber que a massa encolheu bastante, quase não tem sobra na parte de baixo. Mesmo assim, esse pouquinho que tem e que tá um pouco assimétrico, eu vou tirando aí com o estilete para deixar ele bem retinho. Para a hora que eu for fixar essa debutante na base, ela fique bem coladinha e não tenha risco de descolar. É importante tomar cuidado também nessa etapa para não se machucar com o estilete. E aí vocês podem ver que o corpo já tá sequinho, a cor até mudou. Eu já fixei também a cabecinha. E em seguida eu vou colocar o busto desse vestido. Então eu vou pegar aí um pedacinho pequeno de massa. Vou abrir um retângulo. Vou deixar essa massa bem mais fininha do que a massa que a gente utilizou para fazer a saia. E aí eu vou utilizar o cortador de boquinha para fazer a marcação do decote, que é um decote em formato de coração. Em seguida, com a tesoura, eu vou tirar a lateral. E aí eu vou medir no meu corpinho, vou alisar bem primeiro aí a parte de cima para poder tirar as rebarbas. Deixar o decote também bem marcadinho. E vou medindo aí no corpinho, para ver se tá do tamanho que eu quero. Depois de chegar no tamanho certinho do busto, eu vou umedecer o corpinho e vou colocar essa massa. Eu umedeci também a saia porque ela tava meio esbranquiçada na região, mas não tem necessidade. Pode umedecer só na parte dos seios, aí onde vai essa parte de cima. E aí eu tô fixando e tô alisando bem, para essa massa ficar bem rente à massa de baixo. Tô utilizando uma esteca aí, bem fininha, e umedecendo com água, para poder alisar bem e deixar bem lisinho, bem marcadinho mesmo, marcando um pouco mais aí embaixo dos seios, para essa cintura dela ficar bem fininha. E alisando bem para não ter nenhuma sobra de massa, para cobrir também qualquer cor da pele que tenha ficado aí por cima desse vestido. E o legal também é que esse corte que eu já fiz na massa, ele deu o acabamento certinho na parte de trás, não precisei fazer nenhum tipo de enxerto. Eu acrescentei no busto algumas pedrinhas de strass, são strass de unha. Eu comprei nessas lojinhas que vendem
material para unhas artísticas. E ele é um strass bem brilhante, bem bonito, então eu aproveitei com a massa ainda úmida, utilizei cola branca e colei ele no busto seguindo o modelo do vestido. E em seguida nós vamos fazer os bracinhos para poder finalizar esse vestido. E aí eu tô utilizando 1,5 gramas mais ou menos para fazer o bracinho. Aqui no canal eu tenho um vídeo de estrutura de peça que eu mostro como que eu faço o corpinho completo do começo ao fim. Tem vídeo também da cabecinha, de cabelos, roupinhas, muitos detalhes para você fazer uma peça bem legal. Então eu tô finalizando aí o primeiro bracinho. No segundo eu vou deixar o vídeo um pouco mais devagar para vocês poderem perceber melhor os detalhes. Essa mãozinha vai ficar dobradinha, porque ela vai segurar um livro. E a outra mãozinha vai ser posicionada na cintura. Então o ideal é já deixar ela secar na posição, já colar no corpinho. Eu vou utilizar a cola branca para colar esse bracinho. E o ideal também é fazer essa etapa quando o vestido já estiver totalmente seco, para não ter risco de amassar. E o busto também precisa estar bem sequinho. E aí eu tô umedecendo com a água e vou utilizar uma esteca para poder unir esse bracinho no corpinho dela, no tronco. Isso ajuda na durabilidade da peça e deixa o acabamento muito mais bonito. É importante alisar bem, pode umedecer bastante essa região e alisar bem com um pincel modelador ou com uma esteca bem fininha para deixar esse acabamento bem delicadinho. E para fazer o bracinho, agora eu vou explicar com calma. Eu começo sovando essa massa, em seguida eu faço uma bolinha e faço um rolinho. Eu vou marcar aí com o dedinho a parte da frente, onde vai ser a mãozinha, e o meio desse bracinho, que é onde vai ter a dobrinha do cotovelo. Em seguida eu vou achatar a mãozinha, vou afinar um pouco mais aí a área do punho, e com uma tesoura fininha eu vou fazer uma marca de um L de cabeça para baixo. Isso vai me ajudar a colocar o dedão pro lado de fora da mãozinha. E aí eu vou alisar muito bem para tirar as rebarbas aí que a tesoura deixou. Já vou deixar o dedão aí bem bonitinho e vou alisar aí onde vou fazer os dedinhos. E aí eu faço o primeiro corte no meio e os outros cortes no meio das outras partes. Então eu tenho aí os 4 dedinhos. E aí eu vou juntar eles e vou utilizar um pincel modelador para deixar os dedinhos um pouco mais definidos aí, essa pontinha um pouco mais arredondada. Em seguida eu vou posicionar o bracinho no corpinho e com a cola branca eu vou colar no tronco. Já deixei aí tudo bem certinho, a mãozinha na posição. Vou utilizar a cola branca novamente e vou seguir o mesmo processo. Primeiro eu vou colar, em seguida eu vou umedecer e alisar bem, para não deixar esse acabamento aí, esse ombrinho torto. Então eu vou alisar e vou deixar ele bem certinho, igual eu fiz com o outro. Fiz a marcaçãozinha aí na mãozinha para deixar ela mais charmosinha. E vou dar o acabamento nesse ombrinho. E é isso, gente, o vestido tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Deixa lá nos comentários para eu saber, foi um vestido muito pedido desde o início aqui do canal, então demorei, mas trouxe. Espero realmente que vocês tenham gostado. Depois me contem lá, me marquem no Instagram, que eu gosto bastante quando vocês me marcam, quando vocês conseguem fazer alguma coisa que eu ensino aqui no canal. E se tiver sugestão de vídeos, pode deixar também. Me segue lá no Instagram, vou deixar na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo caixinhas lá também, para saber o que vocês querem aprender, para ver o que eu posso trazer aqui pro canal. E o canal também tem agora uma área de membros, então aproveita para ir lá conhecer. E eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Tchau!